claro. 3h04. A gente tem ouvido ao longo dos últimos dias um embate que envolve o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre de Moraes, com relações internacionais. E isso se deu pelo pedido de extradição do influenciador Oswaldo Eustáquio, pedido à Espanha. E aí o Alexandre de Moraes tomou uma decisão que chamou a atenção de todos os lados nessa guerra ideológica que vivemos, entre estar certo ou não estar certo na tomada de posição de reciprocidade, já que a Espanha havia se recusado a extraditar o Oswaldo Eustáquio, o influenciador, e da mesma forma o Alexandre de Moraes se posicionou contra a extradição. Ele se posicionou contra a extradição de Vasil Georgiev Vassilev, que é um cidadão búlgaro e que foi condenado pela justiça espanhola por tráfico de drogas e está aqui no Brasil. E isso é um tema que tem chamado muito a atenção, com análises das mais diversas, com base no que diz a lei, Zaidan. O Alexandre de Moraes, na minha opinião, Ronald, erra em 2 pontos. Primeiro, ele trata o assunto como se a decisão de não extraditar o Eustáquio seja do governo espanhol. E é uma decisão do judiciário espanhol. Tanto que aí ele comete o segundo erro. Estabelece um prazo para que a embaixadora da Espanha, a Mar Fernandes Palacios, se explique. Ora, ela fala em nome do governo espanhol. Ela representa a Espanha, claro, mas é uma representante específica do gabinete, do governo espanhol. Ela não pode falar pelo judiciário, uma decisão técnica, errada ou certa, do judiciário espanhol. Então, convocá-la, primeiro, quem convoca o embaixador é o governo, porque quando ela chega no Brasil, a embaixadora da Espanha, ela apresenta suas credenciais ao governo brasileiro. E ela tem o seu contato direto com o Itamaraty. Ela se reporta ao Itamaraty. Se ela, por exemplo, por algum motivo, o Brasil está em crise com a Espanha e pede explicações da embaixada espanhola, ela vai conversar com o pessoal do Itamaraty, talvez com o Mauro Vieira, mas não com o judiciário brasileiro. E digamos que ela ignore esse prazo dado pelo Alexandre de Moraes. Ele vai fazer o quê? Vai expulsá-la do Brasil? Ele não tem esse direito. Isso não é uma prerrogativa do Alexandre de Moraes nem de ministros do Supremo. Então, qual seria a punição para um descumprimento desse prazo? É uma decisão do judiciário espanhol e é preciso tratar com o judiciário espanhol. Ou seja, mandar para o judiciário espanhol aquilo que o Supremo entende que são crimes do Eustáquio. Não se trata só de opinião. Vocês julgaram o caso como se fosse apenas uma punição por uma opinião. Não se trata de opinião contra o governo, oposição ao governo, oposição ao Supremo, não é isso. Ele, primeiro, teria, de acordo com aquilo que está na denúncia, ele teria incitado perseguição a policiais federais. Esse é o primeiro ponto. Isso não é crime de opinião. É grave. Segundo, ele teria articulado para a desestabilização das instituições, contra o Supremo, contra o governo, enfim. Teria, de alguma maneira, trabalhado para a instabilidade política e institucional, que é mais importante, institucional no país. E mostra o que você tem para o judiciário espanhol, para que o judiciário espanhol possa rever o caso, revisitar a situação e tomar uma decisão, ou confirmar a atual ou mudar a sua opinião. Agora, convocar a embaixadora e tratar o assunto como se fosse uma decisão do governo espanhol são duas posições inteiramente erradas do Alexandre de Moraes. O que é preciso ser feito é mandar evidências, provas, existindo provas,
de que ninguém está querendo punir judicialmente alguém por opinião, mas sim em razão de crimes cometidos contra instituições e especificamente por essa acusação de que ele teria incitado perseguição a policiais federais. É preciso demonstrar isso para o judiciário espanhol e não ficar tratando como se fosse uma disputa com o governo da Espanha, que é o que a embaixadora representa no Brasil, né, Ronald? E essa é a análise de muitos juristas, né, que tratam do assunto e têm dado depoimentos exatamente nessa direção.